Olá, alunos. Vamos aqui para mais uma aula remota, agora com o tema A Ascensão dos Estados Unidos como Potência Mundial e a Crise Econômica Mundial de 1929. Continuamos com os assuntos referentes às consequências da Primeira Guerra Mundial. Nesse sentido, nós temos que entender que o período entre 1919 a 1933 continua sendo um período referente às consequências da Primeira Guerra Mundial. Tá? Em relação aos Estados Unidos, é o momento em que os Estados Unidos vai se tornando potência mundial, né? vai ganhando importância na economia mundial porque as antigas potências industriais, Inglaterra, França, Alemanha e Itália, entraram em decadência, né? A Primeira Guerra, baqueou as economias dessas potências, né? A Inglaterra e França, por mais que vencedoras da guerra, saíram totalmente destruídas economicamente. E a Alemanha nem se fala, né? Analisamos a Alemanha já no pós-guerra, uma grave crise econômica gigantesca, assim também como a Itália. Portanto, os Estados Unidos saem da Primeira Guerra como o grande credor do mundo, né? Ocupando, tá, os negócios na economia mundial, né? Inglaterra, França, Alemanha, Itália, por entrar em decadência, acabaram deixando um vácuo na economia mundial, a qual os Estados Unidos vão ocupar. Os negócios do mundo, né, os Estados Unidos ocupam, né, a produção industrial, a produção agrícola americana passa a abastecer, né, a economia mundial, principalmente a Europa, que está destruída pela guerra. Os países europeus estão pegando financiamento, dinheiro emprestado, financiamento com os Estados Unidos para a sua reconstrução. No contexto do início do século XX, né, 11 bilhões de dólares foram emprestados para os países europeus para a sua reconstrução. Inglaterra, França, Alemanha, Itália foram credores, né, pegaram esse dinheiro emprestado para a sua reconstrução. Portanto, os Estados Unidos, na década de 20, é um país em franca expansão econômica, né? Ocupando o espaço econômico nos negócios do mundo que Inglaterra, França e Alemanha deixaram, se tornando o grande credor do mundo, emprestando dinheiro para as economias em crise se reconstruírem, inclusive as potências europeias, como eu já citei. Certo, alunos? Portanto, a década de 20 é uma década em que os Estados Unidos está se tornando a maior potência mundial. Então, eu coloco aqui nessa observação número 1, né, a porcentagem, por exemplo, da produção industrial americana. Né? Cerca de 42% da produção industrial do mundo estava sendo respondida pelos Estados Unidos. Então, isso mostra que quase metade da produção industrial do mundo está sob o controle americano, os Estados Unidos que está realizando. Então, isso mostra a importância da economia americana nesse momento. Tá? Outra questão a ser analisada aqui, né? Internamente, os Estados Unidos estão vivendo um grande crescimento econômico, né? Visto que está produzindo para abastecer o mercado externo e, claro, isso vai repercutir para o mercado interno. Então, os Estados Unidos estão vivendo, vamos dizer assim, uma euforia econômica, né? Porque está tendo um crescimento na economia e, consequentemente, também no consumo interno. Então, isso é mais uma amostra que a economia americana, na década de 20, está bombando, né? Está funcionando a plenos pulmões, a pleno vapor. Contudo, já na metade da década de 20, já por volta de 1925, essa euforia começa a dar sinais de estagnação. Tá? Mas o que que possibilita os Estados Unidos ser um país extremamente industrial no contexto já do início do século XX?
né? Quais são as condições que possibilitaram os Estados Unidos ocupar o vácuo econômico na economia mundial que os países, que as potências europeias deixaram, Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Uma das primeiras condições são matérias-primas fundamentais para a industrialização nesse momento: petróleo, carvão e eletricidade, né? Tudo isso são energia que vai movimentar a indústria norte-americana, tá? Os Estados Unidos também apresenta uma grande força de trabalho interna. A população americana é grande. Hoje, ela é composta de 300 milhões de pessoas. Naquele momento, tinha quase 200 milhões de pessoas. E agora, consequentemente, a imigração que os Estados Unidos sofrem no início do século XX também ajuda a reforçar o plantel de trabalhadores industriais. Ou seja, uma indústria de expansão, mão de obra abundante e barata e um mercado interno capaz de movimentar essa economia. Outra questão: novas tecnologias, novas maneiras de produzir, né, da indústria que Estados Unidos vai apresentar, como a chamada linha de montagem, através do chamado Fordismo e através do chamado Taylorismo, né? A linha de montagem ela possibilitava produção de mercadorias em grande escala, né? O Henry Ford, que é o Fordismo, ele foi o grande produtor de automóveis neste momento, tá? Então tu percebe, por exemplo, né, que essa grande atividade econômica industrial também vai possibilitar o aumento da atividade financeira nos Estados Unidos, né? Há uma expansão do mercado interno, portanto, há um consumo interno também grande e, consequentemente, esse grande consumo interno vai possibilitar que essas empresas dos Estados Unidos recebam investimentos até de pequenos poupadores, né, que passam a comprar as suas ações nas bolsas de valores, certo? Na bolsa de valores. Então, esses investimentos, é claro, as empresas usam para incrementar mais ainda a sua produção industrial. Então, nós vamos vendo logo uma questão, né? O crescimento econômico também possibilitou um crescimento financeiro. As bolsas de valores passaram a funcionar em pleno vapor. As empresas americanas passaram a contar com investimentos até de pequenos poupadores que compravam as suas ações. Aqui uma foto sobre a linha de montagem, né, na empresa de Henry Ford. Então o Fordismo era isso aqui, né? Cada trabalhador realiza uma tarefa na montagem da mercadoria, então isso possibilita uma produção gigantesca, um alto índice de produção, né? Uma produção padronizada, que nós chamamos em standard, tá? E consequentemente um alto índice de produção. Isso possibilita uma superprodução, porque também é voltada para abastecer o mercado externo, né? O principal mercado norte-americano era o mercado europeu, certo, gente? Portanto, estou dizendo aqui, né? A maior parte da produção americana era exportada para a Europa, né? A qual acabava por sustentar o crescimento econômico norte-americano. O crescimento interno americano era bancado pelas exportações americanas, né? Eu estou colocando aqui que, apesar de todo o crescimento econômico norte-americano neste momento, mas a maior parte da renda, ou seja, do PIB, do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, ficava concentrada na mão de uma pequena parcela da sociedade norte-americana. A maioria absoluta dos trabalhadores vive uma vida de pobreza. Então, o mercado interno
pela essa vida de pobreza dos trabalhadores, não é capaz de consumir a produção industrial norte-americana. Por isso que ela é voltada para abastecer o mercado externo, principalmente a Europa. Tá, gente? A, a, o mercado interno ele não tinha uma grande parcela no consumo dessa produção. Tá, gente? Internamente não. Né? Então essa produção gigantesca ela é sempre voltada para fora. Nesse sentido, a década de 20, já pela metade da década de 20, a economia norte-americana começa a dar sinais de crise. Por quê? Os países europeus industriais começam a recuperar o seu nível de produção industrial que tinha antes da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, isso afeta as exportações norte-americanas para o mercado europeu. Acabei de dizer que o mercado interno norte-americano não tem capacidade de produzir, de consumir a produção industrial americana. Né? O nível de pobreza dos trabalhadores, né? A concentração de renda impedia isso. Portanto, a maior parte absoluta da produção industrial norte-americana era voltada para abastecer o mercado externo, principalmente a Europa. Significando que Inglaterra, Alemanha, França, Itália, ao iniciar sua recuperação industrial, a voltar ao seu nível de produção industrial antes da Primeira Guerra Mundial, acaba por afetar as exportações norte-americanas para o mercado europeu. Né? Isso significa que essa produção industrial norte-americana acaba ficando superlotando o mercado nacional, o mercado interno dos Estados Unidos. Outras medidas também contribuíram para afetar as exportações norte-americanas para a Europa, né, como a proteção dos mercados nacionais desses países europeus em relação ao produto estrangeiro norte-americano. Né? Então, a adoção de taxas aduaneiras, né, medidas protecionistas do mercado interno, que vai limitar a entrada dos produtos norte-americanos nesses países. Obviamente, é uma medida para proteger o mercado nacional desses países, ou seja, a indústria nacional desses países que está em franca recuperação. Nesse sentido, se nós temos uma produção gigantesca em massa que era voltada para a exportação, essas exportações decaem, o mercado interno norte-americano não tem condições de consumir essa produção, nós vamos ver o quê? Né? A economia norte-americana começar a entrar em um cenário de crise. Então, a combinação entre o excesso de produção, né, que não está mais indo para o mercado externo, está ficando no mercado interno. Um mercado interno limitado, a qual não tem a capacidade de consumir essa produção, acaba levando a um cenário de crise econômica nos Estados Unidos. E essa crise econômica, né, vai dar sinais. Aqui uma foto de trabalhadores desempregados em uma rua de Nova York, né, uma grande fila de trabalhadores desempregados. Isso já antes da grande quebra da Bolsa de Nova York no final do ano de 1929, porque a quebra da Bolsa de Nova York vai ser o golpe final, né? O golpe final. Nesse sentido, o marco inicial para essa crise econômica dos Estados Unidos, que vai se alastrar pelo mundo, não esqueçam, né? A economia mundial ainda está em reconstrução. Os Estados Unidos era a grande economia do mundo, significando que se os Estados Unidos entram em crise, todo mundo capitalista também vai entrar em crise, né? Então, o marco inicial vai ser a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que é causada pela crise de superprodução, né? As ações das empresas norte-americanas acabam perdendo valor no mercado. E isso vai fazer um efeito cascata, tá? Como, por exemplo,
falência de bancos, porque muitos empresários emprestavam dinheiro em bancos para investir na sua empresa. Faliram, portanto, não conseguem pagar os bancos. Os bancos não têm liquidez, acabam falindo junto. Tá? Então, nós temos 4.000 bancos entrando em falência, 80.000 empresas fechadas e, consequentemente, isso vai gerar desemprego. Né? Se empresas estão fechando, nós vamos ver, naquele contexto, 12 milhões de trabalhadores desempregados. Né? Então, é uma crise econômica gigantesca. Né? Isto aqui é uma amostra, uma foto, por exemplo, dos efeitos dessa crise econômica. Né? Uma família aqui de imigrantes vivendo na extrema pobreza. Né? Dá muito bem para ver isso. Sem teto até, por sinal. Portanto, então, todas as economias do mundo elas são afetadas pela crise econômica mundial. Uma exceção, uma única exceção, um único país não foi afetado. Não podemos esquecer da União Soviética, que surgiu da Revolução na Rússia. Então, no contexto do contexto da década de 1920, a União Soviética é um país socialista e, portanto, não vai ser afetado pela Grande Depressão norte-americana. É a única exceção. O resto todinho vai. Né? O Brasil vai ser afetado. Né? O Brasil dependia das exportações de café. A economia cafeira brasileira vai entrar em decadência total neste momento. Tá, gente? Portanto, uma das consequências mais claras da crise econômica norte-americana vai ser a ascensão do nazifascismo, que nós analisamos. Né? Nós analisamos na aula passada o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, essa crise financeira que os Estados Unidos vai acabar gerando contribuiu para a ascensão do partido nazista na Alemanha. Não esqueçamos disso. Tá? No contexto, então, dessa crise, o governo norte-americano vai começar a atuar na figura do presidente Franklin Roosevelt, no sentido de tentar resolver essa crise. Né? E vai criar um plano que nós vamos chamar de New Deal, o novo ideal, nova era, certo? É uma tentativa do governo reconstruir a economia, ou seja, uma intervenção do Estado na economia norte-americana. A economia norte-americana deixou de ser uma economia liberal neste momento. O Estado passou a reger a economia norte-americana. Tá? Então, nós vamos ver, por exemplo, dentro dessa lógica da intervenção do Estado, quais os objetivos. Né? Então, era reconstruir a economia. Então, para reconstruir a economia, tinha que gerar empregos. Então, não é à toa que o Estado norte-americano vai gerar um programa de obras públicas para poder ter empregos e, consequentemente, com empregos, ampliar o consumo e, consequentemente, estimular a atividade econômica, porque isso vai estimular a produção industrial. Tá? Então, o Estado passa a incentivar a economia. Foi o liberalismo que jogou os Estados Unidos na crise, mas agora é o Estado que vai tirar os Estados Unidos da crise. Tá? Então, nesse sentido, começa também a construir-se um estado de bem-estar social, né? Seguridade social aos trabalhadores, como leis trabalhistas, regime de aposentadoria, né? Seguridade social, proteção social aos trabalhadores, que então não tinha, né? Que então não tinha. Certo, galera? Portanto, o New Deal, já por volta do ano de 1933, já retira a economia norte-americana da grande crise. Mas nós só podemos dizer que a crise econômica do mundo ela já vai estar superada já na cara da Primeira Guerra Mundial, né, em 1939, quando a Primeira Guerra Mundial vai eclodir. Tá, meus alunos? Fechamos por aqui essa aula. Até a próxima aula. Tchau.